água, o recurso natural mais importante do planeta Terra. No geral, é ela quem determina climas em certas regiões, a existência de vida e a formação da civilização humana, devido aos rios e lagos, que permitiam a fixação do ser humano em determinadas áreas para o cultivo de alimentos. Pensando assim, é difícil imaginar que a água possa causar um mal tão grande no nosso organismo, se ingerida em grandes quantidades. Pois bem, para entendermos melhor o processo da água em nosso organismo, vamos entender o seguinte: ela é um solvente universal. Mas como assim um solvente universal? Bom, a princípio, a água ela tem a capacidade de dissolver qualquer substância, sendo de um jeito ou de outro, dando-lhe como um solvente universal. A água também garante um meio propício para a realização da maioria das reações químicas do nosso corpo. Outro papel importante da água é a eliminação de substâncias tóxicas do corpo, e o principal meio de eliminar essas impurezas é através da urina, que é composta de 95% de água. Na digestão de alimentos, como já foi dito, a água ela serve como um solvente para a dissolução dos mesmos. Ela facilita o transporte de enzimas do intestino delgado e estômago para o processo de digestão, pois sem as enzimas, o processo de dissolução do alimento duraria dias ou até mesmo semanas. A água também serve como componente do plasma sanguíneo. O mesmo ajuda no transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais pelo corpo. Como se já não tivesse funções o suficiente sobre o corpo, ela contribui para a proteção de algumas estruturas de nosso corpo, como por exemplo o licor encontrado entre as meninges do cérebro. Também existe um licor que se encontra entre as articulações do corpo, para evitar atrito entre os ossos. A regulação da temperatura do nosso corpo também é conseguida pela água. Em dias quentes, nosso corpo começa a produzir o suor, que é eliminado para fora do corpo. Ao evaporar, o suor provoca a diminuição da temperatura. Percebe-se, portanto, que a temperatura não é controlada pela eliminação do suor, e sim graças à sua evaporação. Além de todas essas funções, não podemos nos esquecer de que a água faz parte da composição de nossas células, tecidos e órgãos. Estima-se que em um ser humano adulto tenha cerca de 60% do seu corpo composto por água. No recém-nascido, essa quantidade pode atingir 74 a 80%. Mas agora eu lhes pergunto, diante de todas essas qualidades da água, ela teria algum efeito ruim sobre o nosso corpo se ingeríssemos mais líquido do que o necessário? Bom, como é o recomendado, devemos ingerir um total de 2 a 3 litros de água em média por pessoa em um único dia, para que as funções citadas acima sejam feitas normalmente. Porém, algumas pessoas acabam se precipitando em consumir água. Bebem mais do que o necessário, chegam a tomar de 3 a 6 litros de água por dia, que acaba por trazer riscos à saúde do indivíduo. Nesses casos, existe uma doença chamada intoxicação hídrica, que se dá aos casos de consumo excessivo de água. O processo que direi agora é fundamental para o equilíbrio da água contida no corpo. Ao ingerir muita água, as células do nosso corpo acabam por absorver este líquido, como uma esponja. Se o organismo tiver com pouca água, as células liberam água para fora. Isso acontece para manter um equilíbrio de água no corpo. Porém, se o organismo tiver muito líquido, a célula se inchará, pois ela irá absorver essa água. Porém, se a célula incha devido ao excesso hídrico, elas se tornam mais sensíveis. No caso dos neurônios, células que compõem o cérebro, elas se incham e acabam por provocar o rompimento da função cerebral. Quando isso acontece, há um aumento da pressão craniana, fazendo surgir os primeiros sintomas da intoxicação hídrica, como por exemplo, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Bom, sendo assim, o excesso de fluidos do cérebro é chamado de edema cerebral, que pode afetar o sistema nervoso central, ou seja, nosso cérebro. Mas calma, isso acontece com pessoas que bebem muita água, que tomam mais do que o necessário. Uma dica bacana que vou lhes passar agora é que você não precisa tomar 2 litros de água em cheio em um dia. Entenda que quando nos alimentamos, há uma quantidade de líquido presente nesses alimentos, ou seja, boa parte da água que precisamos em um dia já está presente nos alimentos. Mas como sei se estou hidratado ou se preciso ingerir mais água? Bom, um jeito muito fácil e conhecido é ver se sua urina está clara ou mais escura. No caso da mais escura, puxa para um lado amarelado. Se
Se ela estiver clara como água, parabéns, você está cuidando bem da sua hidratação. Porém, se ela estiver escura, é recomendado que aumente sua ingestão de água. Enfim, fiz esse vídeo com o intuito de conscientizar de que não podemos ingerir água em grandes volumes, pois efeitos colaterais existem e podemos evitá-los com alguns cuidados. Obrigado pela atenção. Para mais assuntos a serem abordados, deixem dicas nos comentários. Até a próxima!